Olá, pessoal. Aqui é a professora Luana e hoje nós estaremos dando início ao estudo das equações do primeiro grau. Esse estudo vocês podem encontrar no livro de vocês, do 7º ano, que está lá nas páginas 123 a 124. Até então, vocês só estudaram as expressões e as expressões algébricas, que são aquelas que nós já vimos no valor numérico. Aqui vocês vão ver qual é a diferença entre as expressões e as equações e como nós podemos fazer para solucionar uma equação do primeiro grau. Uma equação é uma sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade, como vocês podem ver aí no nosso exemplo. 2x mais 5 igual a 3. Esse exemplo aí eu posso estar chamando de equação. Observe a sentença que eu já citei. 2x mais 5 igual a 13. Essa sentença tem um sinal de igualdade. Outra coisinha que também podemos observar nessa sentença é a letra X, que representa um número desconhecido, ou seja, um valor que você ainda vai encontrar. A sentença 2x mais 5 é igual a 13, nós dizemos que é uma equação. Por quais motivos? Porque ela tem o sinal de igualdade, como eu já falei, e ela possui uma letra. Então, todas as sentenças matemáticas que possuem o sinal de igualdade e possuem uma letra, você já sabe aí que nós chamamos de equação, ok? Como eu já falei, né? A letra X representa um valor desconhecido, que na matemática nós chamamos de incógnita, que representa um valor ao qual você ainda irá descobrir. No caso da letra X, nós poderemos aí estar descobrindo o valor dessa letra. Professora, só é a letra X que se utiliza nas equações? Não. Assim como no valor numérico, nós também podemos utilizar outras letras. A equação ela é dividida em dois membros. Os valores que estão antes do sinal de igualdade, nós chamamos de primeiro membro, ok? Então, a primeira coisa que você deve saber em relação às equações é que antes do sinal de igualdade, ou seja, à esquerda do sinal de igualdade, nós temos o primeiro membro, ok? Depois do sinal de igualdade, nós temos o segundo membro. Então, toda a equação é dividida em dois membros. Primeiro membro, os números e letras e operações que ficam antes do sinal de igualdade. E segundo membro, são os números e letras que ficam depois do sinal de igualdade, ok? Por que você precisa saber disso? Porque quando nós formos solucionar a equação, nós vamos nos referir a primeiro membro e a segundo membro. Então, você tem que estar familiarizado aí com as partes da equação. Nesse caso, o primeiro membro representa 2x mais 5 e o segundo membro é somente o número 13, porque só temos o número 13 depois da igualdade. Vamos recapitular o que nós já vimos até agora? Então, a letra X, ou qualquer letra que a equação te apresentar, representa uma incógnita, ou seja, o valor que você vai descobrir. Segundo, o que se escreve antes do sinal de igual, eu chamo de primeiro membro,
E terceiro, o que se escreve depois do sinal de igual, eu chamo de segundo membro, ok? E como nós podemos fazer para resolver? Quando eu consigo resolver uma equação, eu chamo essa resolução de raiz ou solução da equação. E a raiz ou a solução da equação é qualquer valor de x que torna essa igualdade verdadeira. Ou seja, aqui desse lado tem que dar 13, porque aqui, ó, atrás da igualdade eu também tenho o número 13. Então, qualquer valor que eu dou para x que me faz ter nesse lado aqui, ó, 13 também, como exemplo, eu digo que essa vai ser a raiz ou a solução da minha equação, ou seja, o valor de x. Agora eu te pergunto, 2x mais 5 é igual a 13, essa é a minha equação. Esse igual a 13 não significa que é o resultado, ok? 2x mais 5 igual a 13 é a equação. O resultado dessa equação é o valor que eu encontrarei para a letra x, tá? Aí, nós vamos agora estar verificando se o número 4 é raiz da equação. Ou seja, nós vamos agora, nesse exemplo, estar verificando se o número 4 pode ser o valor para x. E você vai fazer parecido com o que nós fizemos lá no valor numérico, ok? Então, o que eu fazia no valor numérico? Eu tirava a letra e colocava no lugar da letra, o valor indicado. Não era isso que eu fazia? Aqui também, para este primeiro exemplo, para nós entendermos um pouquinho melhor, nós vamos verificar se o número 4 serve para essa equação. Então, eu vou tirar o x e vou usar o número 4 para tentar ver se ele serve para essa equação. Então, 2x mais 5 é a mesma coisa que 2 vezes x mais 5. Se o x é 4, então eu estou fazendo aí 2 vezes 4 mais 5 igual a 13. 2 vezes 4 é 8, 8 mais 5, 13, não é? 8 mais 5 é 13, 13 é igual a 13. Então, significa que o 4 é sim raiz ou solução para minha equação. Por quê? Porque aqui, ó, vai dar 13. E aqui eu também tenho 13. Eu consigo igualar os dois lados da minha equação. Então, assim, eu posso estar dizendo que o 4 é solução dessa equação. Mas, de fato, não é esse formato que nós utilizamos para resolver uma equação. Nós vamos ver agora como realmente nós fazemos. O principal para se resolver uma equação do primeiro grau é isso que vocês estão vendo aqui no balãozinho, ó, a operação inversa. Se eu estou fazendo adição, eu vou resolver com subtração. Se eu estou fazendo multiplicação, eu vou resolver com divisão. Então, aqui na minha equação, x menos 3 igual a 7, eu faço a operação inversa. Em vez de eu diminuir, eu vou somar como eu fiz aqui do lado, ó. Eu deixo x isolado, ou seja, deixo x sozinho. E esse 3 aqui, que estava subtraindo, ele passa para o outro membro, somando. Então, toda a equação eu resolvo fazendo a operação inversa. Se no princípio ele está subtraindo, eu já sei que eu vou resolver fazendo a adição, como eu fiz aqui do lado, ó. 7 mais 3, 10. Então, a raiz dessa equação ou a solução dessa equação é o número 10. Vamos continuar resolvendo, ok?
Exemplo 2. X mais 4 igual a 9. Faço de novo a operação inversa. Se a operação principal é a adição, eu já sei que a operação em que eu irei resolver essa equação é a subtração, porque é a operação inversa da adição. Então, eu farei x isolado igual a 9 menos 4. X é igual a 5. Então, a raiz ou a solução da minha equação será 5, ok? Sempre lembrando de fazer a operação inversa para resolver. Exemplo 3. Esse exemplo vocês têm que prestar bastante atenção, mas é fácil também. X sobre 2 igual a 7. Toda vez que eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. Então, se eu tenho uma divisão, é óbvio que eu já sei que para resolver uma equação eu preciso fazer a operação inversa. Então, se eu tenho divisão, qual é a operação inversa da divisão? Tá aqui, ó, a multiplicação. Entenderam? Sempre que a equação me apresenta uma operação, eu resolvo fazendo a operação inversa. Então, se a equação me apresentou a divisão, eu vou resolver fazendo a multiplicação, certo? Como eu fiz aqui no exemplo. Era x dividido por 2, eu deixei o x isolado e fiz 7 vezes 2, que deu 14. Então, a solução da minha equação é 14. Se a equação me apresentou divisão, eu resolvo com multiplicação, sempre fazendo a operação inversa e sempre deixando a letra isolada. Nós vamos agora para o quarto exemplo, em que nós vamos ter dois tipos de operação, tá? Você presta atenção, é o mesmo sentido, sempre fazendo a operação inversa e deixando o x isolado. Primeiro, nós vemos aqui, ó, que o x está junto com o 8 positivo. Isso não pode acontecer. O x sempre tem que ficar isolado. Então, eu deixo o x isolado, do jeito que vocês estão vendo aí na tela. O 2x ficou no primeiro membro e o 8 passou para o segundo membro. E quando eu passo esse 8 para o segundo membro, como vocês estão vendo aqui, ó, o 8 veio para cá, ó. Quando eu faço isso com o 8, eu já faço a operação inversa, a primeira operação inversa. Então, deixei o x isolado e fiz a operação inversa do mais 8. Se ele é mais, ele vem para o segundo membro menos, certo? É a mesma coisa que nós fizemos no exemplo 1, sempre fazendo a operação inversa. Isolei o x e depois fiz a operação inversa. Era mais 8, ele virou menos 8, ok? Agora eu vou resolver. Menos 10 com menos 8, sinais iguais, somo e repito o sinal, tá aqui, ó, menos 18. E o 2x permanece lá, isolado, certo? Eu começo resolvendo as operações mais fáceis, as que estão vindo primeiro. Deixei o x isolado, como vocês estão vendo aí. E fiz a operação inversa da primeira operação que apareceu. Era mais, ele fez menos. Sempre mandando essa operação inversa para o segundo membro. Não pode esquecer disso. Depois, eu resolvi aqui a operação. Menos 10 com menos 8, menos 18. Ok. Agora, eu vou aplicar novamente a operação inversa. Lembra que quando nós estudamos o valor numérico, eu falei para vocês que 2x é a mesma coisa de 2 vezes x? Pois é. Então, se aqui eu tenho multiplicação, ó, aqui onde eu estou apontando tem multiplicação, qual é a operação inversa da multiplicação? Isso mesmo, a divisão.
Então, eu já sei que eu vou aplicar a operação inversa novamente. Só que agora a minha operação inversa será 18 dividido por 2. Menos 18 dividido por 2 dá menos 9. Então, menos 9 é a raiz ou a solução da minha equação. Vamos recapitular? Então, primeiro, fiz operação inversa da primeira operação que veio. Era mais, ela se tornou menos, mas sempre no segundo membro, ok? Sempre deixando o x isolado. Depois, fiz a realização da operação aqui, ó. Menos 10 com menos 8, menos 18. Resolvi. Agora, eu vou aplicar a operação inversa de novo. Mas de quem? Do 2x. 2x é 2 vezes x. Então, se eu tenho multiplicação aqui, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Deixo o x isolado e faço a divisão do 18 pelo 2. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Deixei o x isolado e fiz a divisão do 18 pelo 2. Depois que eu dividi, fiz o jogo de sinal. 18 dividido por 2, 9. Menos e mais, menos 9. Esse é o resultado da raiz ou a raiz e solução desta equação. Hoje nós vamos fazer a atividade da página 123, 124, 125, questão 11. Espero que vocês tenham entendido o nosso novo conteúdo aí. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um like lá no canal da tia. Qualquer dúvida é só me procurar. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.